Olá, aqui quem fala é o advogado trabalhista Flávio Silva Santana. E no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a extinção do contrato de trabalho de uma forma objetiva, mencionando todos os pontos de maior importância sobre o assunto. Este tema é de grande relevância tanto para a advocacia consultiva como para a advocacia contenciosa. Os artigos 477 e seguintes da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, regulamentam o assunto. Inicialmente, para tratarmos sobre o tema extinção do contrato de trabalho, devemos citar alguns termos que são extraídos do direito civil. São eles: resolução, resilição e rescisão. A resilição contratual corresponde às modalidades de ruptura do contrato de trabalho que ocorrem através de uma manifestação de vontade válida exercida entre as partes. São exemplos de resilição contratual o pedido de demissão, a dispensa sem justa causa e o distrato. A resolução contratual é quando ocorre a ruptura do contrato de trabalho motivada por algum descumprimento faltoso de qualquer uma das partes. Podemos citar a despedida por justa causa e a despedida indireta como exemplos de resolução contratual. Já a rescisão contratual é quando há a ocorrência de alguma nulidade, por exemplo, nos casos de contrato de trabalho cujos objetivos são proibidos ou ilícitos. Existem outras formas de extinção do contrato de trabalho, como a extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea do empregado, pela extinção da empresa, por força maior, pela morte do empregador ou do empregado. A doutrina adota algumas classificações para falar sobre a extinção do contrato de trabalho, como, por exemplo, a extinção contratual por iniciativa do empregador, que é quando ocorre a dispensa com ou sem justa causa. A doutrina fala também da extinção contratual por iniciativa do empregado quando o empregado pedir demissão, ou nos casos de despedida indireta, ou também nos casos de aposentadoria espontânea. A doutrina fala da extinção contratual por iniciativa de ambas as partes, como no caso da culpa recíproca ou no caso do acordo entre as partes. Outra é a extinção do contrato de trabalho pelo desaparecimento de uma das partes, que é quando ocorre o falecimento do empregado ou do empregador. A doutrina também menciona a extinção do contrato de trabalho pela extinção da empresa, pela expiração do contrato por prazo determinado e também por força maior. Em todas essas hipóteses de rescisão contratual do contrato de trabalho por prazo indeterminado, serão sempre devidas ao empregado o seu saldo de salário dos dias trabalhados e as suas férias vencidas. Isso independentemente da modalidade da extinção do contrato de trabalho. Vale a pena lembrar acerca das modalidades de extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, bem como as parcelas rescisórias que serão devidas ao trabalhador em cada uma dessas modalidades. Quando ocorrer a extinção normal do contrato determinado com prazo pré-fixado, serão devidas ao trabalhador o seu 13º salário, as suas férias proporcionais com mais 1/3 constitucional, liberação do FGTS, mas sem a multa dos 40%. E quando houver a extinção do contrato por prazo determinado em face da dispensa antecipada pelo empregador, serão devidas as mesmas verbas rescisórias que são devidas no contrato
na extinção do contrato determinado com prazo prefixado, devendo serem acrescidas da indenização prevista no artigo 479 da CLT. Ou seja, deverá ser pago o valor da metade dos salários que seriam devidos ao empregado pelo período restante do contrato. Nesta modalidade, será devido os 40% de acréscimo sobre o FGTS. Já nos casos de despedida sem justa causa ou despedida indireta, ou mesmo nos casos de extinção da empresa ou do estabelecimento, morte do empregador pessoa física, serão devidos ao empregado o seu saldo de salário, o seu aviso prévio, as férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina proporcional, o FGTS com a indenização dos 40%, a liberação das guias da integralidade do FGTS e também, se for o caso, se cumprir com os requisitos, a habilitação no seguro-desemprego. No caso de pedido de demissão, as verbas rescisórias devidas ao trabalhador serão o saldo de salário, férias vencidas e proporcionais com um terço, gratificação natalina proporcional. Na extinção do contrato por comum acordo entre empregado e empregador, as verbas devidas na rescisão serão o saldo de salário, as férias vencidas e proporcionais com um terço, gratificação natalina proporcional. O empregado ainda terá direito à metade do aviso prévio e do FGTS com indenização de 40%. Poderá, neste caso, movimentar apenas 80% do saldo do FGTS e não terá direito ao seguro-desemprego. Na justa causa, não será devido nenhum acerto rescisório ao trabalhador. Ele receberá apenas os seus dias trabalhados, o seu saldo de salário pelos seus dias trabalhados e suas férias vencidas, se houverem. No caso da culpa recíproca, o empregado terá direito a receber 50% do valor do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais. Receberá apenas o saldo de salário e férias vencidas de forma integral, as férias se houverem. Ainda terá direito à metade da multa indenizatória sobre o FGTS. Já nos casos de falecimento do empregado, o seu acerto rescisório deverá ser pago aos seus dependentes previdenciários, ou, na falta destes, aos seus herdeiros. E as verbas devidas, as verbas rescisórias devidas, são as mesmas devidas no caso do pedido de demissão. Vale lembrar da Lei 7.238 de 84, que garante ao empregado uma indenização equivalente a um salário no caso de ser demitido sem justa causa dentro dos 30 dias que antecedem a sua data base. Outro ponto é que hoje, atualmente, não há obrigação da homologação da rescisão do contrato de trabalho nos sindicatos da categoria. Vale a pena destacar sobre os procedimentos que o empregador deve seguir para dar efetividade à extinção do contrato de trabalho, que estão previstos no artigo 477 da CLT. O artigo 477, em seu parágrafo 2º, diz que o empregador deve obrigatoriamente discriminar todos os valores e as naturezas jurídicas de todas as verbas rescisórias dentro do termo de rescisão do contrato de trabalho, o conhecido TRCT. Da mesma forma, o recibo de pagamento do acerto rescisório não pode ser genérico, devendo o empregador fazer constar especificamente todas as parcelas e todos os valores pagos, sob pena de ser considerado como não quitado. A súmula 330 do TST dispõe sobre a eficácia liberatória dada ao empregador sobre a quitação parcial das verbas rescisórias. E o prazo para pagamento dessas verbas rescisórias é o prazo único de 10 dias, independentemente da modalidade de extinção do contrato de trabalho. A doutrina entende
que o prazo para o pagamento do acerto rescisório é contado a partir da notificação do término do contrato. Esse prazo é corrido e, se terminar em dia não útil, o empregador deverá antecipar o seu pagamento para o dia anterior, o dia útil anterior. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o prazo para pagamento do aviso prévio cumprido em casa é o mesmo do aviso prévio indenizado, de acordo com a orientação jurisprudencial número 14 da SDI 1. Será sempre devida uma multa equivalente a um salário do empregado sempre que o empregador não pagar as suas verbas rescisórias no prazo legal, conforme o parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. O artigo 467 da CLT diz ser uma obrigação do empregador pagar à parte, no caso o trabalhador, na data do comparecimento à Justiça do Trabalho, as verbas tidas como incontroversas, sob pena de ter acrescido ao valor 50%. Esse dispositivo é aplicável às empresas, não é aplicável às empresas que estão em falência, que são decretadas no momento do pagamento das verbas rescisórias. É o que diz a súmula 388 da TST. Para saber mais, visite as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.